Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem está assistindo ou vai assistir durante a noite. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Mas pode ser a Escola Bíblica de terça-feira, pode ser a Escola Bíblica de segunda-feira, pode ser a Escola Bíblica Dinâmica. Qualquer dia, qualquer hora você pode assistir. Mas nós estamos aqui reunidos dominicalmente depois do culto infantil. Por volta das 11, 11h30 é o nosso horário aqui na live da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós estamos estudando a revista Compromisso, essa revista. Na verdade, não é esta revista que nós estamos estudando. Essa revista serve de referência para o que estamos estudando. Tiago, Pedro, João e Judas, que são as cartas gerais, excedendo-se a carta aos Hebreus. Então, Tiago, Pedro, João e Judas são grandes colunas da história do cristianismo. E nós estamos na lição 10 de 13 lições. Se você quiser, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Eu sou o professor Hudson. Pois é, estamos aqui nessa Escola Bíblica Dominical e você pode, essa é a grande vantagem, né? Se você está em recuperação, tem alguma dúvida, ou quer criticar alguma coisa da aula, não tem problema, pode entrar aí no chat se você está assistindo ao vivo e fazer sua crítica, e também você pode assistir às aulas anteriores. A aula de hoje é um complemento da aula de domingo passado, porque nós estamos estudando, concluindo hoje, a primeira carta de João, que tem 5 capítulos. Nós vimos os 2 primeiros capítulos e hoje nós vamos ver os 3 últimos capítulos. Mas como fazemos habitualmente, o que nós costumamos, como nós costumamos desenvolver a aula, a gente sempre ora antes. E é uma recomendação desse professor aqui para você. Toda vez que você for estudar a Bíblia sozinho, abra seu coração diante de Deus, porque Ele é o autor da palavra. E a palavra de Deus, se a gente prestar atenção, olha, ela é um tesouro inestimável. É um tesouro, e você vai me acompanhar hoje na leitura, que eu vou fazer várias perguntas ao próprio texto. Você vai ver o texto me respondendo algumas perguntas. A palavra de Deus, ela é espada. Ela corta a gente no meio. Mas ela também é escudo. Ela nos protege na hora da tentação. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus também é remédio. É bálsamo para a nossa alma. Vigor para o nosso espírito. Então eu sugiro que, se você não está acostumado a isso, comece a separar um tempinho para a sua leitura e para a sua devoção particular. Aqui a gente vai conversar, vai discutir. Conversar não, você vai me ouvir, né? Eu é que eu vou implicar com você, para você pensar junto comigo, mas você vai me ouvir e a minha oração é que, acima de tudo, você ouça os ensinos da palavra de Deus. Aqui comigo, nesse quartinho, está a minha esposa Marília, que ela é a voz do além, que você vai ouvir aí, é a voz da Marília. Não é a voz feminina de Deus, não. Se bem que para mim né? Mas ela vai ler os textos bíblicos que eu vou indicando aqui ao longo da lição. Sem muita conversa, vamos orar e vamos conversar sobre os textos do evangelista João. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, onde podemos abrir a Tua Palavra e conversar com liberdade sobre o que nela está registrado. Muito obrigado. Senhor, traz-nos de volta o ânimo de estarmos juntos. Nos ajuda a vencer esse momento de pandemia e nos ajuda a agarrarmos, acima de tudo, a Ti. As Tuas promessas que são inefáveis, e todas elas serão cumpridas. Muito obrigado por isso. Senhor, queremos agora te pedir que Tu abras nossas mentes,
que abra nossa mente e nosso coração, a fim de que nós possamos aprender um pouco mais a viver através da Tua Palavra. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, 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 queridos. Primeira carta de João. Você sabe que João, depois de Paulo, foi ele quem mais escreveu no Novo Testamento. Porque João escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Então, eu já falei que era a lição 10. Então, depois de Paulo, ele é o cara que ganha medalha de prata em escritos do Novo Testamento. Bem, domingo passado, na lição passada, nós vimos uma coisa muito interessante. Dos capítulos 1 e 2, a gente chegou à conclusão que Deus é luz. E nós que somos filhos de Deus, os filhos se parecem com os pais. Então nós, na verdade, nós somos reflexos desse Deus. Reflexos da luz no mundo. Nós somos o reflexo da luz no mundo. Nós viemos de Deus e nós nos parecemos com Ele nisso. Então, se alguém assim está com dificuldade, e eu fiz um desenho, sim, você deve se lembrar. Se você não se lembrar, também é normal, né? Vai se lembrar de nada. Mas se você se lembrar, eu vou ficar muito feliz, viu? Eu fiz um desenho assim, depois eu falei trevas, 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 trevas. E trevas, e trevas, e trevas. E trevas, e trevas, e trevas. O desenho foi grande, mas você já lembrou. Lembrou, eu sei que você lembrou. Lembrou sim. Trevas, trevas, trevas. Trevas de um alto contraste aqui. Mostrando o personagem correndo para dar ideia de vida. Dinamismo da vida. E é isso que João está falando. Nós vivemos em trevas, mas a gente é diferente do lugar onde vive. Porque nós somos como Deus. Nós somos os luminares do mundo. Mas aí chega o pecado e mancha, escurece uma das áreas da nossa vida. E a gente vive trevas de novo. Mas lá nós aprendemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Aproveitar que é o seu versículo de cor, e nos purificar de toda injustiça. Então Ele volta a nos dar o brilho necessário para que a gente continue parecendo com Deus. E agora, os capítulos 3 e 4, isso aqui, capítulos 1 e 2. Olha, a gente faz um esforço para tentar ser claro, mesmo sendo escuro, das verdades do Evangelho, porque essas verdades é que pautam a nossa vida. Agora aqui, nos capítulos 3 a 5, a gente vai descobrir o que a gente aprende lá na classe de crianças, né? Que Deus é amor. Obviamente, o que você acha que acontece? Se nós somos filhos do amor, o que nós refletimos? Muito bem. O amor de Deus está em nós e a gente reflete isso no mundo. E aí o que João vai fazer? Nos capítulos 3 a 5. Ele vai nos apresentar isso e vai nos explicar como é que isso acontece. Qual é a grande referência que nós temos. Eu vou mostrar isso lendo o texto bíblico. Não vou mostrar
eu vou ouvir junto com você a Marília lendo 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6, e você vai perceber que nós viemos de Deus e nós deveríamos nos parecer com Ele. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ok. Então você entendeu isso aqui, né? Você fica lendo esse texto, se a Marília leu na NVI, se a gente lê em outra versão, transformadora, uma versão mais nova, você vai perceber que a palavra espírito não é usada. Porque na verdade, se você prestar atenção no que ela leu, tudo que se diz a espírito aí não está falando de alma penada, ou o espírito, não é nada disso. Está falando da pessoa, tanto que compara com o profeta. Vê aí, Marília. Ele compara com o profeta, que é o espírito do profeta. Por que isso? Porque está dizendo o que vem de dentro do ser humano. É isso que está falando. Tudo aquilo que sai, que vem de dentro do ser humano, pode ser testado para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Você está entendendo? Por isso que eu coloquei aqui um fantasminha. Não é um fantasminha camarada que vive dentro de você, não. É o espírito vivo que está dentro de você, que vai refletir nas suas ações, nas suas realizações. Então preste atenção no que João está falando. João, lê de novo a parte que fala do profeta aí. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então ele não está falando, ele está falando do espírito que sai do profeta. Quem que é o profeta? É o cara que fala. O profeta de Deus é o cara que fala em nome de Deus, porque Deus está aqui dentro dele e ele vai falar em nome de Deus. Mas tem gente que não tem Deus dentro e fala dizendo que é em nome de Deus. E aí o João nos dá uma dica. Se o cara fala que diz é bravo, né? Que fala em nome de Deus e não deixa muito claro que Jesus veio em carne, que Jesus se encarnou, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, segura um pouquinho, pisa um pouco no freio, preste atenção não apenas no que ele fala, mas no que ele vive e também na forma como ele se expressa. Porque as pessoas se entregam. Porque todo ser humano é aquilo que ele crê. Vou repetir. Todo ser humano é aquilo que ele crê. Porque se eu falar assim, eu vou bater aqui na madeira, pode ser de brincadeira, mas no fundo você vai fazer uma brincadeira que está aí dentro de você. Que na próxima encarnação, que papo é esse de encarnação? Não tem próxima encarnação, eu vou receber o mesmo corpo, agora um corpo glorificado, mas não é assim. O profeta fala do que está cheio o seu coração. Todo profeta, todo cristão fala do que está cheio o coração. O Espírito de Deus reflete Deus. Quem tem o Espírito de Deus, guarda isso. Eu não estou falando nada novo, está escrito na palavra. Quem tem o Espírito de Deus reflete Deus. Se Deus é amor, então eu vou emanar o amor. Porque Deus não está em mim. Deus não é amor. Então eu vou deixar isso muito claro. Por exemplo, você está muito chateado, você está irritado, você está incomodado.
Se uma pessoa fizer a pergunta para você naquele momento que você está com esse sentimento tomando conta da sua vida, o que é que você vai fazer? Você vai explodir. Depois eu resolvo isso. Eu, pelo menos, sou assim. Não sei, só aqueles fleumáticos, assim, muito zen, que estão passando por um turbilhão, e você fala, você pode resolver o problema para mim? Aguarde um minuto. Mas até o jeito do cara falar já denuncia o que é que ele está vivendo. Então, se eu estou vivendo Deus dentro de mim, eu vou transbordar esse amor. Vou pedir a Marília para ler 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Depois eu vou mostrar a vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu Deus, são 7. 7 características desse texto que a Marília vai ler. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Gente, esse é o capítulo do amor. Que coisa linda. Quando você é criança, você fala, você aprende até musiquinha com isso, né? É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Deus é amor. Então, se Deus é amor, vamos lá para os 7 características que eu coloquei aqui. A Marília pode acompanhar aí na leitura. Versículos 7 e 8. Eu vou te castigar e pedir para você reler, tá? A primeira característica, quem conhece a Deus, Deus é amor, tá ligado, né? Deus é amor. Quem conhece, quem se relaciona com Deus, é amor, como Deus também é amor. Versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que a gente fala assim, a mãe é a presença de Deus na terra, porque mãe transborda amor, independente de ser cristã. Quando a mãe transborda amor, a gente sente Deus na relação de mãe e de filho ou de filha. Você percebe? Onde tem um amor, ali tem a presença de Deus. O amor vai se manifestar, como a gente viu. Agora tem também mais uma coisa, além de você se relacionar com ele, você não apenas se relaciona com ele. Quem tem a Deus e Deus é amor, vive por ele, vive pelo amor. Versículo 9, leia por favor, Maria. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A gente vive por meio desse amor. Que coisa linda, o amor de Deus é tão grande, maior do que o amor de mãe, e nós vivemos por meio dele. A gente recebe esse amor, mas tem uma terceira característica.
que é muito linda. A característica é que a iniciativa é sempre de quem ama. A gente às vezes quer ser amado, não é? A gente quer ser amado, mas na verdade o João está dizendo no versículos 10 e 11 que quem ama é que doa, que dá. Não é que ama para receber amor. Não, é porque ama. Por que você me ama? Eu sei que eu te amo. É o que Deus fala pra gente. Eu sei e sei porque eu te amo. Então, quando o amor de Deus está introjetado em nós o conhecemos, nós nos relacionamos com Ele, e nós vivemos por Ele, a gente percebe que o amor de Deus em nós brotou do próprio Deus, é a iniciativa do próprio Deus. E lembre-se do versículo, mas Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Leia, por favor, versículos 10 e 11, Marília. Coisa linda isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Veja que o amor, ele, como diz o Djavan, ele não cabe em si, ele transborda. E o amor de Deus em nós também, transbordado, vai atingir a quem está à nossa volta. Olha que coisa maravilhosa. Amar, mais uma característica, número 4. Eu botei um número ali porque eu não tenho um número aqui. Amar é aperfeiçoar-se. O amor nos aperfeiçoa. E o amor de Deus nos aperfeiçoa porque o Espírito do amor está em nós. Olha que coisa linda, versículos 12 e 13. Amar é aperfeiçoar-se no Espírito. Não é que eu vou me aperfeiçoar, não. É o Deus amor que habita em mim, na pessoa do Espírito, vai me aperfeiçoando, vai me moldando, vai me transformando em mais parecido com Ele. Olha que coisa linda. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A gente sabe disso, porque ele nos deu do seu Espírito. A quinta característica é porque o amor de Deus em nós faz com que os nossos pecados sejam revelados e nós os confessemos. Nós confessemos os nossos pecados, mas a gente confessa o pecado, assume o amor e com atitudes transborda este amor. Versículos 14 a 17. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Então você viu aí que amar é assumir e confessar com atitudes, mas tem uma sexta característica, nós estamos terminando, o amor afasta o medo. Por que o amor afasta o medo? E aí eu vou dar um exemplo para você de namoro, né? Quando a gente está gostando de uma pessoa, a gente olha de banda, será que ela vai me dar mole? Antigamente era assim, né? Hoje em dia não existe mais isso, mas você deve lembrar das novelas de época, pelo menos. Os mais antigos vão lembrar como é que era. A gente olhava, a gente sondava a área, porque a gente tinha medo de tomar um toco. Naquela época tinha medo de receber um não. Mas a gente chega a um ponto de um amor tão grande que a gente não tem como se segurar mais. E a gente vence o medo. Por quê? Não é que a gente tomou coragem, tomou uma pinga e aí tomou a coragem. Não. A pinga que a gente tomou foi a pinga do amor. Na hora que a gente toma coragem, a gente consegue vencer o medo. Isso vale para o namoro lá atrás, vale para as suas paixões profissionais, vale para a sua paixão
emocional, vale para as suas realizações. Estou com medo danado, quero fazer um bolo. Mas eu tenho que enfrentar o medo, senão não sei se eu vou ou não conseguir fazer o bolo. Não é o meu caso, né? Porque aqui já tem uma boleira muito boa, então não preciso me preocupar com isso. Mas veja que é o amor que vence, que afasta o medo. 18 e 19. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É lindo demais. E finalmente, eu gosto demais desse final. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí a conclusão, nos versículos 20 e 21, é que o amor não é discurso. O amor não é eu te amo. Ok, você precisa falar. E aliás, você já falou isso para alguém hoje? Porque você precisa falar. Eu te amo. Eu amo você. Você precisa falar. Se você é casado, então, você está na dívida, se não falou. Você precisa falar. Mas, além de falar, você tem que agir. Você tem que fazer o amor ser mais do que palavras. As palavras serem ao sublinhado. Olha, eu faço isso porque eu amo você. Ouça lá, versículos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ok. Vamos ao capítulo 5. E eu tenho que concluir, porque o negócio tomou volume, porque eu subdividi demais aqui. Ó, acabei de ver isso. 1 João capítulo 5, versículo 1. Amar a Deus é amar a Trindade. Quando você ama a Deus, você não ganha só Jesus, você ganha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amar a Deus é obedecer. Versículos 2 e 3. Vai falar, quem ama a Deus também lhe obedece. A gente viu isso na semana passada. Amor e fé andam juntos. Versículos 4 e 5. Amor e fé andam juntos. São não duas asas, como o pastor costuma falar, né? Duas asas de um pássaro, mas dois pés de um corredor. Andam juntos, amor e fé. Eu vou pedir a Marília para ler então. Amar é receber a Trindade com você. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Ok, versículos 2 e 3, amar é obedecer. Não dá para falar que ama a Deus e não obedece aos mandamentos. Não faz o mínimo sentido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha, isso aqui me lembra uma passagem do Novo Testamento, quando Jesus vai conversar. Na verdade, Jesus não vai conversar. Jesus vai passar por um caminho e os 10 leprosos vão no sentido de encontrarem Jesus, porque eles estavam completamente errados. Porque leproso tinha que falar assim, imundo, imundo, e se afastar das pessoas. Mas eles se aproximam e Jesus os atende. É interessante que Jesus fala, os caras queremos ser curados. Jesus fala, beleza, vocês querem ser curados? Vão e se mostrem os sacerdotes. Jesus não faz nada naquele momento. Nada, nada. Por que eles foram curados? Porque eles obedeceram. Porque eles foram, e enquanto eles iam sendo curados. É assim a nossa vida. Enquanto nós obedecemos a Deus, Deus vai se manifestando em amor dentro de nós. Amor e fé andam juntas. Versículos 4 e 5, Marília. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ok. Agora lê, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Vou tentar esclarecer isso aqui para você, que esse aqui é um nozinho, viu? Vou dizer para você, isso aqui é um nozinho e eu vou pedir a Marília para ler. Leia, por favor, Marília. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo.
não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Presta atenção nisso daqui. Isso aqui tem gente que interpreta e vê de uma forma completamente errada. Deixa eu tentar esclarecer isso aqui. Meu Deus, me ajuda. E ajuda os meus irmãos aí a compreenderem a verdade da tua palavra. Porque, olha só, Jesus, o texto próprio está explicando, mas aí talvez você tenha que ler em outras traduções, né? A palavra. Jesus é a palavra encarnada. Aqui você também vai ver, Jesus é o próprio presente que Deus dá ao mundo. Jesus é o próprio presente que Deus dá ao mundo. E Jesus veio em água. O que ele está falando? Ele está falando da revelação da vida de Jesus. Da vida e especialmente da questão do batismo. Que ele falou, veio em água. E veio em sangue quando? Da sua morte, da sua crucificação. Você está entendendo isso aqui? O Espírito, ou seja, a palavra, Jesus, se fez gente, se manifestou, e aí ele é o presente de Deus. E esse presente é isso. Ele veio da vida, ele veio entregar-se na morte, e veio se fazer de novo vivo através de nós, na comunhão que temos com o presente de Deus, o seu Espírito, em seu Espírito. Então, esses versículos todos estão falando da presença de Jesus. Então, você tem aqui a palavra, a oração e a comunhão. Olha que coisa interessante, você tem os três agindo em nós para que a gente possa vencer. Lê o versículo 21, Marília, para que a gente possa vencer. 21? 5:21. Filhinho, guardem-se dos ídolos. Porque a palavra, a oração e a comunhão faz com que a gente vença a idolatria. O que é idolatria? Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus. Na hora que eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, eu estou cometendo um erro muito grande, um grande pecado. Deixa eu só fazer mais um esclarecimento. 1 João capítulo 3, versos 19 a 22. Eu vou pedir a Marília para ler, que esse foi um versículo que me incomodou muito na minha adolescência. Porque o versículo vai dizer assim, se o seu coração não te condena, não há problema nenhum. Mas não é nada disso que o texto está dizendo, viu? E é isso que eu quero esclarecer para você. Leia, por favor, Marília, para a gente concluir. 1 João 3, 19, vou botar aqui. 1 João, capítulo 3, versos 19 a 22. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então preste atenção numa coisa aqui. Por que João está dizendo isso? Porque no capítulo 3 ele vai falar que nós somos amados por Deus. Mas quem é que nos condena? Quem é que nos condena? Deus não nos condena nada. O condenador, o acusador é o diabo. Então o que o diabo vai fazer? Vai fazer conosco? A gente vai pedir perdão, vai pedir... Aí está falando, se pedimos alguma coisa em seu nome, nós vamos receber, mas o diabo vai falar assim, você, todo errado, todo sujo, de jeito nenhum. Agora ele está dizendo aí, se o nosso coração nos condena, é o que está escrito aí, não é, Marília? Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração.
Algumas versões vão falar, se o nosso coração não nos condena. Se o nosso coração nos condena. Então fala, condena ou não condena meu coração? Como é que é isso? Então eu vou tentar traduzir para você, eu vou ler para você uma nova tradução que é muito clara. Com isso sabemos que pertencemos à verdade, ou seja, que Deus nos purifica. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Porque a gente só chega diante de Deus com o puro. Ok? E ainda que a consciência nos condene, ainda que a consciência nos condena, a gente tem que pensar que Deus é maior do que a nossa consciência. Quantas vezes eu me ajoelhei diante de Deus e falei assim, Deus não vai me dar bola porque eu cometi aquele pecado. E o pecado já tinha sido confessado. Ora, se o pecado está confessado, já está perdoado. E se o pecado já está perdoado, eu não tenho dívida com Deus. Mas o diabo vai pegar no teu pé, hein? Eu estou te avisando. Vai pegar no teu pé e vai falar, não, você é sujo desse jeito. Não, faça esse tipo de pedido a Deus. Resolva seus problemas com seu irmão, com Deus e tal. Então é isso que o texto está dizendo. Deus é maior que a nossa consciência. E sabe de todas as coisas. O versículo seguinte vai dizer... Amados, se a consciência então não nos condena, aí então que a gente pode entrar com segurança diante de Deus e falar, Senhor, cuida de mim, cuida do meu coração. E se você tiver a mínima dúvida com relação a isso, na própria oração você vai falar, Senhor, eu estou fazendo isso não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz que me perdoa de todo o pecado. Olha que coisa linda isso. Porque quando a gente está falando de coração aí, é na dimensão da consciência. Porque aqui na minha versão fala de consciência. E na da Marília ali falava de coração. Olha que coisa interessante. É essa relação que nós temos com Deus que faz com que nós não aceitemos, não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí, você gostou? Se gostou, dá um joinha aí, para que a gente tenha um pouquinho mais de visualização e alguém dê bola para o que a gente está fazendo aqui. Na próxima lição, a gente não vai falar de 1 João, a gente vai falar de 2 João. E a minha oração é que você tenha uma semana muito abençoada, muito cheia do Espírito de Deus, e que você tenha consciência disso, que Deus te perdoa, e que Deus fez e veio a este mundo para dar a nós a oportunidade de sermos luz. E deu-nos a honra de sermos representantes do amor dele aqui. Então, tarefa de casa, seja luz, onde você estiver. Tarefa de casa, transborde o amor de Deus que está em você, para as pessoas que estão à sua volta, onde você estiver. Boa semana.